Muito bom dia a todos. Que alegria estar com vocês nesse nosso terceiro dia. Tudo certo aí? Tudo certo, gostei. Obrigado, gente, pela participação. Antes, eu gostaria apenas de lembrar aí que nessa manhã participam da plenária somente os integrantes dos clubes que estão hospedados. E por isso a plenária está aí com um número menor de participantes. Já no período da tarde participarão todos os integrantes da Expo e já estamos com mais de 8.000 inscritos envolvidos na programação ao longo desses dias. Se tem uma palavra que define o que é poder acompanhar tudo o que está acontecendo neste evento até aqui, para mim é a inspiração. O esporte me inspira todos os dias, precisamos trabalhar o presente para transformar o amanhã. Nós testemunhamos juntos aqui nos últimos 2 dias a importância de realmente a gente repensar nesse novo olhar, nos novos olhares e nas novas iniciativas, que elas possam ser incorporadas no nosso dia a dia, na formação dos atletas para uma sólida e contínua formação esportiva. Até aqui nós conhecemos as múltiplas faces do esporte, como elas impactam positivamente histórias individuais e de toda a sociedade. Eu digo sempre que eu sou um exemplo vivo disso e a gente viu grandes exemplos que já subiram ao palco aqui, para que realmente a gente possa alcançar realizações pessoais e para o nosso país, que tanto nos orgulha representar esse nosso país. Foi só possível aí porque eu digo que me tornei o maior medalhista paralímpico da história dos Jogos, me transformei como pessoa e eu descobri infinitas oportunidades que o esporte nos traz e possibilidades. E é isso que é o nosso papel aqui hoje, de poder proporcionar isso a cada atleta, a cada criança e adolescente que começa ali com a gente. Construir um legado, como vimos no primeiro painel do seminário, implica aí depositar esforços diários a partir de boas práticas, a partir de realmente nós vimos exemplos aqui da garra de grandes atletas que, assim como eu, lançaram mãos da prática frequente para extrair o melhor de si e construir aí trajetórias sólidas, marcadas por feitos coletivos e individuais. Ao longo desses dias, foi igualmente realçado o quão é fundamental ter instituições como a de vocês, como o clube de vocês, formadores, engajados aí em desenvolver talentos para o esporte nacional e em suas instalações. E nós sabemos que, além do trabalho fundamental que é feito nos clubes, o apoio fomentador de entidades como o próprio Comitê Brasileiro de Clubes, o Ministério do Esporte, confederações, as ligas nacionais, entre outras, transforma cenários aí e viabiliza a formação de atletas. Vocês viram no decorrer da programação que o CBC ele está empenhado, engajado em ampliar o alcance dos benefícios do seu programa, garantindo aos clubes e atletas apoio na logística da realização dos campeonatos brasileiros interclubes por intermédio e aquisição de passagens aéreas, competições, materiais e equipamentos esportivos de ponta e a equipe técnica multidisciplinar qualificada. O novo olhar para o esporte que o CBC propõe no ciclo olímpico Los Angeles 2028 é um passo a mais em direção ao resultado fixado no topo do seu mapa estratégico, o de universalizar a formação de atletas. É importante lembrar que, em paralelo a esse seminário, a Feira de Expositores ela segue aberta aí durante todo o período da tarde, trazendo inovações, oportunidades incríveis para todos os profissionais do setor esportivo. E partindo para o que nos aguarda nesse nosso último dia de programação, hoje vai ser o momento de ajustar as lentes e voltar os olhares para a prática. Os 2 primeiros painéis da programação vão abordar os fundamentos e procedimentos formais necessários para a execução dos recursos descentralizados pelo CPB. E eu fico pelo CBC. Tá vendo? Eu estou com o Paralímpico na cabeça, gente. Olha que coisa, né? Pelo CBC aí, nos eixos materiais e equipamentos esportivos e recursos humanos, no seu programa de formação de atletas. Lembramos que esses painéis eles terão transmissão ao vivo aí no nosso canal do YouTube do CBC. Então, gente, é uma oportunidade agora única para você mandar mensagem aí para todo o seu time, para toda a sua equipe, porque eu sempre falo que junto é que nós conseguimos fazer a diferença, para que eles possam acompanhar, aprender também, aprofundar os conhecimentos específicos sobre
sobre as normas de descentralização de recursos do CBC e assim possam somar forças para o fortalecimento dos projetos já mantidos ou que pretendem desenvolver. Alguns dos fundamentos e procedimentos já são velhos conhecidos de muitos de vocês, pois já é praxe do CBC dar suporte técnico com orientações e capacitações aí para cada projeto. Mas neste ano, o CBC aí convidou especialistas com conhecimento ímpar nos assuntos, para que possamos juntos aprofundar sobre as normas e os melhores caminhos rumo à execução adequada das ações envolvidas. Então vamos aproveitar ao máximo cada um que vai subir aqui, é um privilégio para nós poder ouvir de cada um que vai estar aqui contribuindo com a gente. Isso significa dizer que os clubes que já têm esses procedimentos incorporados ao seu dia a dia vão ter aí a chance de aprimorar os métodos e aqueles que ainda não conhecem terão a oportunidade única de aprender com quem tem vasta propriedade nos assuntos, visando se preparar para um futuro de crescimento enquanto clube beneficiário do programa de formação de atletas do CBC. E para encerrar essa edição histórica do seminário, vamos receber outra especialista de peso, representando a ONU para uma palestra instigante sobre as mudanças climáticas e o impacto delas na formação de atletas no país e no mundo. Então vamos nos preparar, prepare aí seu caderno, sua caneta, para que você possa ampliar os seus olhares, anote tudo para que possamos aprender juntos aqui, e serão momentos de muito aprendizado. Para que possamos aproveitar ao máximo agora cada momento aqui, peço para que vocês coloquem os celulares no modo silencioso e darem o máximo, gente, de atenção, porque isso aqui foi preparado com muito carinho para vocês. É o nosso momento de realmente aprender e desfrutar deste evento. Na ótica do eixo materiais e equipamentos esportivos, o pregão eletrônico, a inexigibilidade e seus procedimentos formais estarão no foco do painel que vamos acompanhar agora presencialmente aqui no Salão Olímpico e também por meio da transmissão pelo YouTube ao vivo, como já anunciamos aqui. Vamos receber ele, que já abriu nosso palco na primeira manhã do seminário, retorna hoje para fechar aí os painéis nessa última manhã. Recebam com grandes aplausos nosso querido embaixador, campeão olímpico, meu amigo André Heller. Por favor, vem aqui com a gente. André, não vou nem falar da nossa dupla, tá? Então, fique à vontade. Eu vou... Em breve, lançamento oficial. Oficial. Então, se preparem. Acho que no próximo ano a gente já consegue cantar, inclusive, tá, André? Se o pessoal gostou do show ontem, imagine quando a gente fizer. Vai ser incrível, né? Mas obrigado pela sua presença mais uma manhã aqui conosco. O convidado do CBC para abrir este debate, ele é uma celebridade no meio jurídico. Ele é professor e especialista em contratações públicas, Jorge Ulisses Jacobi Fernandes. Eu estou muito feliz de te anunciar aqui, porque realmente ele é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, advogado, professor de Direito Administrativo, consultor, escritor, conferencista, palestrante com renome aí não só nacional, mas internacional, além de fundador e atual diretor-presidente do escritório Jacobi Fernandes Reolon Advogados Associados. Atuou em diversas funções públicas como conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, procurador e procurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Ele é autor de várias obras sobre o tema da administração pública, das quais se destacam Tratado de Licitações e Contratos Administrativos, Contratação Direta sem Licitação, Tomada de Contas Especial, Sistema de Registro de Preços e Pregão Eletrônico. E, além de ser organizador e coordenador de vários textos aí que realmente fazem uma grande diferença para nós. Obrigado, viu, doutor? Uma alegria tê-lo aqui. Então, vem aqui com a gente, se junta aí a esse timaço para possamos aprender mais contigo. Uma salva de palmas, gente. Bem-vindo, professor. Por favor. E vamos receber também, para brilhantar ainda mais este momento, a nossa gerente de projetos esportivos do CBC, Milena Caneiro Bastos. Milena é graduada em Direito, pós-graduada em Gestão Pública e especialista em Planejamento Estratégico pelo curso avançado de Gestão Esportiva do Instituto Olímpico Brasileiro do COB. Ao longo de sua trajetória profissional, advogou e foi gestora do Ministério do Esporte, onde ocupou diversos cargos por 10 anos. Milena, vem aqui com a gente, queremos te ouvir
também. Um aplauso, gente. Excelente. André, time completo para você agora. Então, está em boas mãos esse painel, gente. Bom dia. Muito, muito bom dia. Que dia lindo, que manhã espetacular. Professor Jacobi, como sou pouco e sei pouco, faço o pouco que me cabe, me dando por inteiro. Essa frase do Ariano Suassuna significa a honra de estar contigo e com a Milena aqui hoje. Porque eu saio da minha zona de conforto sobre o tema e estou contigo aqui. E eu não tenho como expressar a minha honra e mais do que isso, a minha felicidade. E professor, eu tenho 2 metros, então quando eu fico feliz, eu fico mais feliz que os outros. Então, uma honra enorme estar contigo aqui, ok? Obrigado. Pessoal, eu vou compartilhar algo com vocês que para mim é muito importante. É um exercício contínuo de atenção que nós temos que fazer, né? Nós vivemos numa realidade de uma abundância de informações rápidas, intensas e numa quantidade que nós nunca vivenciamos antes. Bits e bytes de informações. Mas vivemos também numa era de pobreza de atenção. Então hoje nós temos que, agora, a partir de agora, nessa manhã intensa e especial, temos que fazer esse exercício de nos conectarmos com o tempo presente. Porque hoje pela manhã temos a possibilidade de escutar especialistas nos seus respectivos temas. Então, peço esse exercício, na verdade, compartilhe esse exercício de atenção, de fato, até porque, quando nós voltamos para as nossas entidades, nós olhamos aqueles atletas de alta performance, que a concentração, a disciplina e a atenção são componentes fundamentais para a performance, para a excelência e para a entrega de resultados. Então, nós aqui hoje também faremos esse exercício. Professor, dito isso, eu quero já te direcionar a palavra. Por favor, o palco é todo teu, fique bem à vontade. Muito bem-vindo, professor. É com você agora, professor, fique bem à vontade, o palco é inteiramente teu. Muito bem, meu caro novo amigo André Heller, eu queria compartilhar com vocês a minha alegria de estar aqui e a minha gratidão a todos vocês que compareceram nesse evento, estão deixando outras palestras para estar conosco, não é? E hoje de manhã cedo eu tive algumas aulas de sabedoria. Vocês podem conhecer ele com a bola, eu conheci ele sem a bola, e aí? Como é que faz um atleta sem a bola? E nessa pouca conversa, eu elogiei a atenção dele e a formação de um raciocínio lógico extremamente preciso, André, porque isso faz com que ele me explique por que tinham 1.200 pessoas ontem aqui com o Zico e agora eu só tenho 200. E ele explicou, mas esses 200 são o seu público, professor. Valem muito mais que os 1.200, porque a bola que o atleta segura passa por um processo dentro do CBC e todos nós querem aprimorar esse processo. Todos nós queremos aprimorar esse processo. E ele pediu atenção para quando a gente for embora daqui, lembrar dos fundamentos que nós vamos apresentar hoje aqui. Mas eu vou ser mais severo. Eles vão ter que lembrar que eles têm um CPF e que o TCU fiscaliza. E isso pode ser ótimo. E pode ser ótimo quando a gente tem uma personalidade como a doutora Milena, que eu vou ter uma palestra de 60 minutos, já começaram o contador dos meus 60 minutos, 60 minutos, depois ela vai ter 15
para dizer do que eu falei o que vale, tá certo? E eu estou acostumado com isso, né? Os homens já se acostumaram que a palavra final é das mulheres, né? Doutor Felipe, doutor João Paulo e doutora Milena têm uma missão muito importante dentro do CBC, porque o CBC fez uma opção de adotar o pregão. Então, a bola do atleta, ela é comprada por pregão. E como é que se garante qualidade e preço justo nisso? E eu descobri agora que essa equipe, essa trilogia aqui, junto com a Amália e a Tilara, tem nomes difíceis, né? Eles são as pessoas que fazem vocês não se sentirem só. Porque se tiverem dúvidas em pregão, se tiverem dúvidas na inexigibilidade, vocês têm a quem recorrer. E no serviço público isso não acontece. A mesa do lado não tem nada a ver com a minha realidade. O jurídico, precisamos de uma lei, André, que falou que o jurídico tem que apoiar. É a lei 14.133, porque ficava reservado. E mais, avançou o sinal e disse, o controle interno também é órgão de apoio do gestor que faz licitação. Isso não tinha até 2021 no Brasil. Então, essa nova realidade, vocês já vivenciam aqui no CBC. E é para recorrer intensamente, tirar todas as dúvidas, porque o CPF de vocês e a atuação dos órgãos de controle pode vir depois. Normalmente vem depois. 2 anos, 5 anos, 10 anos, e graças a Deus o nosso escritório é um dos bandeirantes em firmar a ideia da prescrição. Só não há prescrição quando há dolo e apropriação indébita, aí é para sempre, não prescreve, tá? Eu queria fazer uma homenagem também, e eu comecei homenageando todos vocês que estão aqui, confidenciei, compartilhei com vocês a impressão que tive do doutor André, do amigo André, né? E da doutora Milena, e do Felipe Cavalcanti, com I no final, né? Que exercem esse auxílio a vocês. Hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, e queria fazer uma saudação a 2 pessoas. Uma que está presente, que é o meu sócio, meu amigo, Jacques Fernando Reolon. Nosso escritório é Jacobi Fernandes e Reolon, advogados associados. E raramente ele está presente para eu homenageá-lo e dizer que muito das minhas vitórias estivemos juntos nessas vitórias, né? E Napoleão Bonaparte dizia que o mais importante depois de uma vitória é ver a alegria nos olhos dos seus companheiros, né, que conquistaram essa vitória. Então, minha homenagem a você, Reolon, muito obrigado. Obrigado. É muito raro eu poder fazer isso em relação ao meu amigo que está todo dia no combate comigo. E a outra que está ausente, o ministro Haroldo Cedras, que está com o ministro Jonathan, prestigiando esse evento aqui do CBC, e dizer que o ministro Jonathan, quando eu fui contratado para terminar o caminho das águas na transposição do São Francisco, o ministro o ministro Helder e o governador do Ceará foram até o TCU e pediram que eu fosse junto. E o ministro reuniu 9 auditores da elite do TCU, porque era um projeto muito importante para o Brasil. E ele prestou uma homenagem a mim, que eu levo para sempre no meu coração. Ele disse, antes de ouvir os auditores, eu quero ouvir o senhor, professor Jacobi. E os 9 auditores que falaram depois concordaram comigo sobre o tratamento do CPF dos envolvidos, né? E é essa mensagem que eu quero passar para vocês. Com o auxílio de um cidadão que faz questão de ficar incógnito, JP, que está ali, ele falou que não podia falar o nome dele, então eu estou falando aí, JP. Se o som não estiver bom, a culpa é dele. Se o slide não passar, a culpa é dele. Se a minha palestra não for boa, também a culpa é dele. Pronto, está tudo resolvido, né? Ok, vamos lá. Meu tema, eu já apresentei, perdão, voltando aqui, fundamentos práticos do pregão eletrônico, inexigibilidade e procedimentos formais. Depois,
seguindo a teoria da evolução das espécies, eu serei sucedido aqui pelo Dr. Cássio, que vai falar um pouquinho a vocês sobre como a gente, num ambiente descontraído do atletismo, tem que ser formal, né? Vamos lá, esse é meu tema. O 14 de março, 8h30, às 9h30, eu tenho 50 minutos para falar. Aqui está uma síntese do currículo, que eu queria registrar, foi lido pelo nosso mestre de cerimônia, que é meu vizinho de andar, eu ainda não pude conversar muito com ele, atleta paraolímpico, e que faz parte dessa dimensão nova que nós temos hoje, né, do acolhimento e da relevância. Vocês viram a capacidade dele na síntese carinhosa. Fonte de recursos federais para o CBC, artigo 22 da Lei 13.756. Esses recursos, eles têm uma natureza parafiscal e ensejam um controle, que está aqui no artigo 25. O Tribunal de Contas, sem prejuízo das análises anuais, fiscalizará a aplicação dos recursos. Ok? E esses recursos têm que ser destinados exclusiva e integralmente em programas e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, formação de recursos humanos, de preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas. Muito bem. Quais são os principais problemas que ocorrem no pregão eletrônico? Instabilidade da plataforma. Segundo, erro de conexão. Quais são os problemas de conexão? É que o nosso licitante vai estar na frente de uma plataforma e ele vai ter que verificar na plataforma por que não está entrando no lance dele. A gente já teve problemas de pregão eletrônico em licitação de conservação e limpeza de um ministério, em que o sujeito enviou a proposta da venda de computadores. Ele digitou 2 letras erradas e saiu um outro pregão. E aí? E, por terceiro ponto, as falhas nos sistemas de informações, que são informações incorretas ou desatualizadas, preços, volumes e liquidez podem afetar a tomada de decisão. Então, o que é muito comum? Os problemas 1 e 2, que os participantes tentem contato telefônico. Ligar para você, olha, meu computador não funciona, a linha caiu, eu quero participar. E aí, os itens 1 e 2, eles tentam esse contato telefônico, que estão com problemas de conexão. Por falta de outra possibilidade, a legislação, inclusive o regulamento do CBC, acolheu essa ideia, estabelece que os problemas de conexão são de exclusiva responsabilidade do licitante. Não tem outro jeito. Puxa, mas caiu aqui o poste na minha frente. Problemas de conexão são problema seu, porque senão a gente ia ter que parar cada pregão. Tem 30 participantes, qualquer um que tem problema tem que parar. Então a lei fez uma opção: cuide do seu problema de conexão. Mas e se o problema de conexão for do pregoeiro? O regulamento e a legislação estabelecem, depois de um prazo, eles podem se desconectar. Faz 30 minutos que eu estou esperando, aí o pregoeiro começou a fazer o pregão, mandou enviar os lances e de repente sumiu da tela. Como é que eu faço? A lei diz, você espera o tempo. E o regulamento colocou esse tempo, 30 minutos. Não é isso, doutora Milena? 30 minutos. Aí, um abraço. E o que eu fazia? Vocês acreditam que tinha pregoeiro e tinha órgão que dizia: não, tudo bem, 30 minutos você pode se desconectar, mas eu posso reconectar qualquer hora. Ué, mas o senhor reconectou às 2 horas da madrugada. É meu direito, fica aí na tela olhando. Então, a sabedoria acaba implicando em algumas coisas que a gente não colocou em detalhe aqui. Aí tem que ser retomado com prévio aviso, claro. E dentro do horário regulamentar da partida do pregão, né? Que é o horário comercial que você pratica, tá? E eventualmente pode estender um pouco mais, depois de iniciar no pregão. Recomendações: estar preparado, participando de cursos e contratando treinamento facilitará lidar com problemas. No estado do Maranhão,
a concorrência levava 1 ano e meio entre o pedido e a entrega e a assinatura do contrato, não era nem entrega do produto, 1 ano e meio. Foi desenvolvido um trabalho que eu fiz com o Murilo, meu filho, né? E o ministro Benjamin Ziller, e esse tempo caiu para quanto tempo? 3 meses e meio. Para uma concorrência isso é fantástico. Pregão, 40 dias entre o pedido e a assinatura do contrato, porque treinado sabe o que faz, e faz melhor, e se sente seguro fazendo. Então o primeiro item é, se capacite. Ter serenidade para a tomada de decisões, porque em segundos poderá praticar irregularidades que inclusive na área patrimonial, com efeitos que impliquem inclusive na área patrimonial. Eu estou com pressa, eu também estou com pressa. Eu tenho que atender quem precisa da bola, quem precisa de uma piscina, quem precisa de um equipamento, eu tenho que atender. Claro que ele tem uma necessidade urgente, mas aqui é um processo. Antes de decidir impugnações, pedidos de esclarecimentos e recursos, você pode pedir o apoio do controle interno e do órgão jurídico. Ele tem uma pequena impropriedade, fui eu que digitei essa parte, e do órgão jurídico. Trata-se de regra inovadora da 14133, que é a nova lei de licitações, para o serviço público. Aqui não se usa 14133. Importante trabalhar com sistemas de backup, pois podem ajudar a minimizar os riscos associados. Aqui eu coloquei um quadrinho com a ideia de preparação da licitação. Ele começa com a solicitação formal da área solicitante. Esse material vai ficar para vocês também. Podem tirar foto à vontade, mas ele vai ficar para vocês também. Aí depois a doutora Milena se encarrega de mandar para todo mundo, não é, doutora? Isso. Depois dessa solicitação formal da área, eu quero um material para eu utilizar aqui. Eu quero vara, eu quero rede, eu quero bola. Ok, eu digo apenas isso. Aí depois isso passa pela elaboração do termo de referência, onde essa minha vontade, essa minha necessidade tem uma formalização de acordo com o procedimento e de acordo com as regras da padronização, que a Amália me explicou hoje lá, a Milena já tinha explicado antes também, passa por uma área em que a gente não vai comprar porcaria. É pregão, mas não dá direito a você jogar dinheiro fora. Depois disso, eu tenho uma pesquisa de mercado, que aqui é uma coisa importante que a CBC está fazendo. O banco de dados, para ficar cada vez mais seguro. Não pode esquecer que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Pode ser outra para o atleta, mas para a gente é o bolso. E o meu CPF. Então, o primeiro ponto é ter certeza de preço. E isso está sendo encaminhado, a Milena pode até depois explicar para vocês melhor do que eu, a questão da validade desse ponto. Planejamentos e estudos preliminares. Por quê? Caramba, vai ter um sujeito que vai receber esse material. Vai ter um sujeito que vai controlar isso. Vai ter alguém que vai fazer pregão, e eu não preciso contratar um treinamento muito caro. Às vezes colocando os outros na sala. Vocês já fizeram pregão, agora está na hora de eu fazer. Me ensina. Nós vimos aqui no começo hoje, colocado pelo André, a beleza de ser um eterno aprendiz. E isso é todo dia. E você aprende com o garçom que está trazendo a água. Esqueci a recomendação esqueci o nome também para completar, né? De ficar sempre com o microfone firme aqui na mão. Então, a gente não pode esquecer isso, né? A gente aprende com todo mundo, todo dia. Planejamento e estudos preliminares, escolha do edital padrão do CBC, porque o CBC dispõe edital para você. Para que você vai? Encontrou dono numa loja de material. Ele disse, olha, eu tenho um jurídico muito bom, vai fazer o seu edital. Quando você muda o edital, você pode estar abrindo um problema. Por que não usou o padrão? E autorização para abertura do procedimento da contratação. Isso aqui tem que acontecer em 10 dias. Tudo isso aqui. É rapidinho. Porque você não trabalha para você. Você trabalha para quem tem uma necessidade. Meus conselhos, uma boa ideia trazida pela Lei 14.133, essa lei não se aplica aos clubes, é prever nessa etapa, inclusive, a capacitação dos gestores de contrato.
Quando você está contratando um equipamento, construção de uma piscina. Eu passei uma vez por esse tipo de problema, sabe o que foi que eu fiz? Eu fui até o CREA. Escuta, vocês cobram uma taxa de fiscalização, quando o seu pessoal for lá, eu quero que me entregue cópia. Não, mas a gente não fiscaliza tudo. Não, mas eu quero que fiscalize, eu quero que me ajude. Eu conto no meu livro uma dificuldade que eu enfrentei quando estava no Ministério Público. Disseram que não podia misturar os gases medicinais com os gases da White Martins. E eu disse, peraí, essa eu não vou engolir, não. Fui até o CREA e pedi, eu quero um voluntário para fazer um exame nesse argumento. E indicaram uma engenheira especializada com tudo quanto era diploma, e ela deu um parecer de graça, dizendo o lógico, os gases medicinais podem ser misturados entre si quando tem a mesma natureza. O oxigênio da White Martins pode ser misturado com outro oxigênio, ponto. E a gente derrubou esse argumento, que tecnicamente estava sustentando e impedindo, e justificando uma exclusividade que não existia. Então, a ideia aqui, na 14133, é você formar os gestores de contrato. Publicação do edital, a divulgação do edital no Diário Oficial da União, e recebimento, e aí parte. Por que essa burocracia? Pois é uma burocracia, mas é um ponto importante. Quando você faz licitação, você traz todo o ar da moralidade desse instrumento. Quando você faz licitação, você pode dizer, esse é o melhor preço. É diferente quando a gente vai, agora mesmo na minha casa, estou contratando um serviço. Por quê? Porque esse rapaz já trabalha lá há bastante tempo, e aí um amigo falou assim, está super faturado, Jacobi. Eu disse, é verdade, eu até acho que está uns 30% acima do preço de mercado, mas o valor é pequeno, eu não vou ter aborrecimento, é um cara que nunca me deu aborrecimento, eu posso pagar isso, o dinheiro é meu. Você não pode ter o mesmo raciocínio, mas você pode considerar a experiência, Então, os conselhos assim, vai ter, soltou o edital, vai ter impugnação. O pessoal daqui já sabe que o edital padrão, normalmente não tem esse tipo de problema, as coisas correm bem, mas se tiver, você tem uma equipe de apoio ajudando você no seu clube. Se não resolver, pode recorrer aqui. Preparar a resposta às impugnações, pedidos de esclarecimento e submeter previamente ao órgão jurídico. Porque é uma tradição que o edital é elaborado pelo jurídico. Se você vai mudar o edital, tem que ouvir o jurídico. Isso porque o edital é a lei interna da licitação. Se você começa com um edital ruim, vai ter problema. Por isso, seguir padrões é importante. Porque no padrão pode ter um tropeço. Outros já caíram naquele lugar. Você tem a experiência somada entre o que você tem nesse momento na sala de mais precioso. É você saber que o seu colega do lado, que às vezes você não sabe nem o nome, passa pelos mesmos problemas que você passa. Como se fosse uma confraria em prol do interesse público e da superação de desafios. E dica prática do CBC, indicação de doutrina e jurisprudência para fundamentar a decisão. Puxa, professor, está no seu livro. Legal. Eu estou citando o seu livro. Legal. O TCU vai considerar seu livro porque foi o senhor que falou. Não é bem por isso, eu vou explicar para você. Eles vão considerar porque o livro foi escrito antes por um sujeito que sentou como um atleta se preparando para a vida e ficou analisando o que podia acontecer. Como eu posso ser útil nos problemas que vão surgir? É um exercício solitário, não tem ninguém na minha frente. Por isso, ele tem uma garantia fantástica da impessoalidade. Quando você cita doutrina e jurisprudência, quando os juízes estão decidindo, interpretando a lei, você está fortalecendo o seu argumento. É como se você desse àquele que vai examinar o processo futuro, olha, eu me baseei no que tinha melhor no mercado, não foi no dono da loja,
na opinião dele. Foi o que tinha de melhor no mercado na interpretação das normas. Cadastro dos licitantes. Os licitantes se cadastram no sistema do pregão eletrônico, Compras Gov, BBMnet, Licitações Z. Adiante, antes de concluir o julgamento da habilitação, é importante que você verifique a situação cadastral da empresa, porque essa pode estar impedida de contratar com a administração pública. Empresas que são grandes, às vezes são punidas, são impedidas de contratar com a administração pública, eles ficam procurando quem não segue a 14133. Eu posso impedir de participar? Aí você vai ter que ter ajuda para dizer que não pode. A plataforma automaticamente fornece login e senha a cada participante. Não é tarefa sua orientar eles a entrarem na plataforma. Perdão, voltei aqui. Conforme previsto no edital, na data e hora será aberta a sessão do pregão eletrônico. Ok? Abriu a sessão eletrônica. Você vai começar a falar, cuidado. É a hora que você vai dizer que é o cara. Ou a cara, pode ser também, desculpa. Né? Você vai dizer que é o cara. Como é que você faz isso? Uma saudação. Eu tenho um amigo chamado Francisco Batista, que ele começou a dirigir licitações, concorrências presenciais, pregões presenciais, na época era possível, né? E ele mudou a realidade do órgão. Ok, 9 horas começa a licitação. Senhores, estão todos aqui? Sim, ok. 9h15 ele fechava a porta. Quem chegasse depois não entrava. E fazia isso com uma elegância. Eu não estou falando de você ter urbanidade, tratar bem as pessoas. Eu estou falando de você adotar uma postura elegante. Porque a elegância não se revela na roupa, mas nos hábitos da consideração e respeito às pessoas. É muito mais do que respeito. Ser elegante é considerar. E você vai dizer o que todo mundo já sabe. Eu integro o clube tal, e por decisão do CBC nós fazemos pregão eletrônico, porque é o melhor meio de nós assegurarmos a boa aplicação de recursos públicos com impessoalidade. E tenho certeza, todos são bem-vindos aqui. Se houver qualquer problema, tem que conversar conosco pelo chat. Não pode mandar e-mail, telefone. E no chat tem que ter uma conversa formal, porque esse é um procedimento formal. Assim que saiu o pregão eletrônico no chat, tinha gente que começava: ô pregoeiro, daqui a pouco nós temos o nosso chopp de sexta-feira, não vai esquecer, hein? Ué, eu do lado assistindo, senhor, não pode ser isso, avisa ele, isso aqui não pode, porque os outros licitantes vão estar achando que ele vai pagar seu chopp para você ser corrupto na licitação. Amigo, essa é uma conversa que nós temos informalmente. Aqui é um ambiente formal. Vamos lá. Você tem que fazer, nesse momento, faz a saudação, explica que todas as comunicações devem ser feitas exclusivamente pelo chat. O pessoal tenta conversar por telefone. Por que tem que ser pelo chat? Pois é necessário que todos os atos fiquem documentados no sistema. Além disso, deve ser adotada a linguagem de respeito e urbanidade e a elegância no trato. É ambiente formal. O Cássio vai explicar isso muito melhor do que eu. A apresentação das propostas. Nessa etapa, os licitantes submetem a sua proposta via sistema. Nas situações em que o edital prevê que algum documento da etapa única, com oferta de proposta, deve ser entregue fisicamente em determinado local. O edital pode dizer: você tem que apresentar a amostra do produto em tal local. Aí é diferente. Mas todo o resto é no chat e é eletrônico. Na administração pública, admite-se que o preço estimado seja sigiloso, para facilitar a etapa de negociação. O CBC não tem essa previsão no regulamento, porque ele tem um banco de preços referenciais. Aí vai fazer a análise da conformidade da proposta. Antes do lance, você vai pegar a proposta e vai verificar se ela é compatível com o seu edital. Espera aí, é uma licitação de conservação e limpeza, vocês não fazem para isso. E o sujeito está vendendo o computador, está errado.
Ou ele está oferecendo um produto que não está padronizado. Eu comprei essa bola aqui, com todo respeito ao chinês, comprei essa bola aqui da China. Essa bola não tem o padrão que foi definido no edital. Aí eu coloco ela e deixo fazer lance? Não. Porque se não está de acordo com o edital, ele pode estar oferecendo um preço irrisório, um preço muito abaixo, porque para atender padrões, a gente paga preços. É um custo que tem para o fabricante. Seguir normas, paga preço por isso. Então, o exame de conformidade é fundamental. Não deixem a porcaria que o edital não prevê competir nos lances. Você tem que tirar antes, porque senão o jornalista vai dizer assim, ó, a bola que eu criei aqui na minha imaginação da China, como uma coisa que não presta, não tem nada a ver com o chinês, eu estou criando um exemplo aleatório aqui da minha imaginação, podia ser a bola da Coreia, dos Estados Unidos, tá? Aquela bola não tem especificação. Ok. Aí o jornalista vem lá e fotografa, tinha uma bola lá que custava R$12, por que ele comprou uma de 120? Não, amigo, essa não entra no quadro comparativo, está fora, amigo. Ok? Desclassifica, a palavra desclassifica, não é inabilita. Quando é proposta, você desclassifica. Quando é pessoa, você inabilita. Licitantes podem apresentar lances e rebater a proposta. Essa é uma inovação que nós temos aqui. Antigamente, nós três estamos competindo. André está com R$1 milhão. Por que o senhor dá exemplo de valor tão alto, professor? Para afastar a pobreza desses exemplos, né? Então, o André está com uma proposta de R$1 milhão, eu estou com uma proposta de 990, ela com 980. Mas eu e ela combinamos que eu vou ser vencedor da licitação. Então, o que ele fazia? Ele, está na hora do lance, ela vai lá e coloca 300 mil. Tá? Ele, 300 mil eu não consigo fazer. Ela mergulhou no preço, mas o preço dele é R$1 milhão. Alguém tem lance a oferecer? Só era permitido dar lance menor que 300 mil. Quem é o ganhador da licitação? Eu. Então, para evitar isso hoje, a lei diz, peraí, 300 mil, eu sei que ela não tem isso, eu vou baixar para 950. Passou a ser o primeiro vencedor da licitação, ok? Ele pode dar qualquer lance menor que o dele anterior. A gente chama rebater a própria proposta. É uma inovação da lei, e é ótimo para evitar esse tipo de conluio que eu exemplifiquei aqui. Licitantes podem apresentar lances e rebater a proposta, e embora existam alguns acordos recomendando flexibilizar a análise para aumentar a competição, não é raro que o pregoeiro bonzinho ou que tenta salvar o certame acabe sendo punido. Então, ao proceder à análise de conformidade da proposta, seja enfático em observar que está cumprindo a regra do edital e que seu dever é vincular-se ao edital estritamente. Qualquer flexibilização deve ser dada pela autoridade superior, amparada em parecer jurídico. Desse modo, o pregoeiro e a equipe de apoio acabam ficando bem protegidos. O que está acontecendo? Está surgindo uma jurisprudência que coloca a seguinte visão. Não, peraí, o sujeito esqueceu de somar o valor da proposta, flexibilize. Não, o sujeito não indicou marca, mas só pode ser a bola, ele falou no chat lá que a bola é. Peraí, você quer ser bonzinho? Tem acórdão falando a expressão salvar o certame e foi punido num pregão. Qual é a regra que você tem que adotar o tempo todo? Saiu o edital, eu vou seguir o edital. Mas tem que flexibilizar. Eu sei que tem jurisprudência para isso, mas que os outros flexibilizem. Eu sou pregoeiro, não flexibilizo. Eu sigo o edital. Mas escreva, estou vinculado ao edital, por isso não vou conceder essa flexibilização. Essa matéria deve ser apreciada em recurso pela autoridade superior. Por quê? Porque se for a autoridade superior, normalmente ele tem melhor sistema de proteção.
Não é só relacionamento, não, eu estou falando jurídico mesmo. Você está na sala, vou seguir a regra do pregão. Comigo não tem conversa de flexibilizar, de ser bonzinho, não. Está lá. Eu posso chegar para o chefe, está na hora do senhor homologar. Vamos ver como é que homologa? Se eu quiser rever minha decisão, eu até acho que é bem possível o senhor sustentar que deve flexibilizar isso, né? Mas eu não posso fazer. Está lá, Jacobi recomenda sempre, siga, vincule seu edital. E motive seus atos. Não é estar desclassificado. Desclassificado por quê? Não vou aceitar seu lance, por quê? O item está supervalorizado, por quê? Você tem que explicar por quê. O dinheiro não é seu. Se o dinheiro é seu, eu até esses dias brincando, um amigo comigo, falei assim, professor, o dinheiro é seu, faz o que o senhor quiser, não é? Eu estava discutindo o preço de um vinho lá, que eu passei um pouquinho da minha régua. Desclassificação de propósito com preços inexequíveis. Senhor, sua proposta é inexequível. Tá certo? Aqui a gente está discutindo 1.950.300.000. Seu preço é inexequível, doutora. Não entra nessa fria. Na 8666, nasceu uma cultura que é, seu preço inexequível está desclassificada. O que eu vou fazer agora? Seguir o certame, está desclassificada. Quando eu escrevi o livro Pregão e Registro de Preços, presencial, eletrônico, foi premiado 4 vezes no Congresso dos Pregoeiros, que vai acontecer agora, dia 18, a 20ª edição. Só 4, depois também ninguém mais recebeu prêmio, né? Então os meus 4 é suficiente, né? Veja só, nós colocamos, quem sabe a estrutura de custo é o licitante. A 8666 dizia que a administração deveria analisar custo. Não, quem sabe, 300 mil. Por que está cobrando 300 mil? Meu preço estimado está aqui, 900. Demonstre a execuibilidade do seu preço. Ok? Ganhou? Vai ganhar o pregão? Não. Meu preço estimado está 980. Eu tenho 1 milhão do André, 950 mil do Jacobi e 300 mil da Milena. Demonstre a execuibilidade do seu preço. Senhoras e senhores, todos que estão abaixo do preço estimado, é um critério meu, porque o preço estimado é público, que tem que demonstrar a execuibilidade do preço. Resposta dela: as bolas, os equipamentos, os materiais, eu tenho todos eles para pronta entrega. E estou fechando a minha loja. Estou liquidando. Pode ir lá ver a loja. É mesmo, parou, vou fazer uma diligência. Onde é que é a sua loja, doutora Milena? Vou lá fazer uma diligência. Compreenderam? O ônus da prova de mostrar que é inexequível é dela. É do licitante que ofertou um preço inexequível. Não saia dando uma de herói, não. Eu desclassifico, todo mundo está abaixo do preço estimado. Não, senhor. Você garante o contraditório. Isso está desde a primeira edição do meu livro de pregão. Eu acabei tendo uma intimidade com o pregão, e vou lhe contar só para você. JP, eu vou contar só para ela, bem baixinho. Eu vou contar só para ela. Porque quando saiu a medida provisória do pregão, a primeira no Brasil, em 4 de maio de 2020, eu, lendo o Diário Oficial, que eu fazia todo dia rigorosamente, hoje meus filhos fazem antes de mim, eu vi pregão para o Brasil inteiro. Isso só tinha na Anatel. Eu não tenho nada para fazer, meus amigos sabem que eu não tenho nada para fazer na vida. Aí peguei o meu carro, fui até na Presidência da República e falei com o doutor Luiz Bessa. Isso é segredo. Doutor Bessa, fizeram uma medida provisória, estendendo a todo mundo o pregão poder usar. Não tem uma linha falando para dar treinamento. Não tem uma linha falando que tem que pagar mais para o pregoeiro. É um negócio de doido. Isso aí vai virar um samba do crioulo doido. Esse pessoal vai fazer fila no TCU dos condenados. Tá bom. Jacobi, o primeiro assunto a gente resolve. Obrigação de qualificar o pregoeiro. E colocaram depois isso, essa obrigação. Ele realmente cumpriu a palavra dele. Luiz Bessa, Reolon,
é o pai do Marcelo Bessa, né? Que estava na presidência da República, na consultoria jurídica, e ele atendeu o pedido. Então eu acabei tendo uma intimidade, me senti muito íntimo e disse, durante 6 meses eu não dou curso de pregão, porque eu estou levando tanta vantagem de conhecer isso antes, que não é justo. Aí minha primeira participação em pregão foi em novembro. Eu disse, está cheio de professor agora de pregão, eu sou mais um, né? E hoje eu contei um segredo para vocês. Então, olha só, a desclassificação deve ser feita com definição de intervalos aceitáveis e inaceitáveis. Abaixo do meu preço estimado pode ser um critério bom. Habilitação dos participantes. Minha pergunta para você é capaz de analisar os documentos? Porque tem uma burocracia. Espera aí, eu pedi balanço patrimonial. Sai dessa. Se é entrega de material, para que pedir balanço patrimonial? Se você pede balanço patrimonial, é um contador que tem que examinar o balanço patrimonial. Sabe quando é que a gente pede balanço patrimonial? Para equipamentos. Que você está construindo uma piscina lá, o sujeito tem que mostrar que tem caixa. Tem caixa, porque às vezes o pagamento atrasa, ele quebra. De um dia a dia, esquece essa burocracia. Eu até recomendo que a gente reveja o edital para simplificar um pouco as exigências. Dica para edital: reduzir a exigência de documentos. O que estiver disponível na internet, não exigir. Professor, mas ainda dá mais trabalho, isso é para o futuro. Aí dá mais trabalho pegar na internet. Mas você não pega certidão falsa na internet, né? No site da Previdência, você não pega certidão falsa. Você está juntando certidão ali. Porque no Brasil tem essa regra, que o brasileiro não entende. Mas vai ver o filme americano e entende. No Brasil, para negociar com o governo, tem que estar em dia com a Seguridade Social, que na teoria é o dinheiro de todos nós na aposentadoria. Você já viu no filme americano? Qual o seu número do seguro? Não é seguro feito ali com o Bradesco, é o seguro social. Essa lei 13726 tem alguns artigos que eu ajudei a redigir. Eu digo isso com muito orgulho. Ela racionaliza atos e procedimentos administrativos dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios. E instituiu o selo da desburocratização. Tem muita coisa boa lá para você. Negociação com licitante vencedor. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse assunto, assim, só um minutinho. Olha só, venceu a licitação. O preço estimado era 980 mil. André foi vencedor. Era 980, ele cotou 920, lance final. André, vamos negociar. Ele vai olhar para mim, ô pregoeiro, seu preço estimado, você achou que era 980, eu estou com 920. Você tem razão. Adjudico para você. Tem uma jurisprudência reiterada, dizendo, se tem uma etapa de negociação prevista na lei, eu tenho que negociar. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da situação, eu já vi pregoeiro fazer uma coisa que eu achei assim, fantástica. Espera aí, o senhor tem razão, 980 é o nosso preço estimado, mas depois teve uma competição, o senhor já fez 920. Tá, eu tenho um argumento que pode fazer o senhor mudar de ideia e baixar o preço para mim. É mesmo, espere só um pouquinho. Vou lá para o financeiro. Doutora Milena, eu estou com um pregão aqui, ele vai entregar agora no dia 10 de abril o produto. Se ele entregar dia 10 de abril mesmo, a gente paga ele que dia? Deixa eu ver. O recurso já foi liberado pelo CBC? Já está em conta aqui. Eu acho que 2, 3 dias. Até dia 15, tá bom? Tá bom. Seguinte, 920 é o preço que o senhor cotou. E se eu disser que se o senhor entregar até o dia 10 de abril, o senhor recebe até o dia 15. Qual é a diferença que o senhor faz? Não, eu já tirei tudo que eu tinha. Eu vou fazer 918. Ok. Negociei. A etapa da negociação é obrigatória por lei. E ele também pode dizer,
pode pagar o dia que você quiser, eu tirei minha margem de lucro, não tem jeito. Apesar dos ganhos, esforços, conforme comprovado no chat, eu não consegui baixar o preço, tá bom? A etapa de negociação você tem que colocar. Nós não queremos ninguém punido porque pulou da etapa, tá? Mesmo que você ache, não, eu nunca esperava que ele fizesse 920 mil, está uma coisa fantástica, parabéns, eu nunca imaginei que você ia chegar a tanto. Acabou a negociação, tá? A regra é negociar. Preço global inferior ao estimado e preço unitário muito superior. É 920, mas tem um item que ele está cobrando 5 vezes o preço. Então, veja, eu posso interferir na negociação. Escuta, amigo, não dá para pegar esse item, é que você está cobrando 5 vezes o valor estimado. Diz, pois é que todo mundo está com estoque, eu estou sem estoque, nesse item não tem jeito. Cuidado quando for aditivar o contrato, porque ele pode querer aditivar só naquele que está superfaturado. Então, veja, eu posso pedir para ele, olha, você já venceu a licitação em 920, eu estou com uma dificuldade aqui com preço 5 vezes acima, vamos readequar isso, você redistribui o preço de novo, para dar os 920, tira desse item, coloca num outro ali, para ficar perto do meu preço estimado, porque eu vou ficar desconfortável adjudicando, ok? Na verdade, o TCU considera que quando o preço é global para serviços, você pode ajustar à vontade, para compras é que é perigoso, porque vocês não sabem, mas erraram na estimativa de quantidade no edital, mas ele sabe. Eu fui defender um empresário, estava fazendo uma obra no TCU, doutora Milena, e ele chegou lá e falou assim, Jacobi, eles vão tentar fazer baixar o preço do níquel de bronze modelo tal, né? Ok. Chegou na hora, ó, o níquel tal. Eu disse, não, negativo, não baixo. Ah, tá bom. E aí ele falou antes, e eu quero aumentar o preço do item tal. Esse não mexe. E aí eu vi o servidor do TCU com muito boa vontade, e ainda apelou para mim, professor, olha aqui, nós erramos a quantidade desse item. Ele sabe que a gente vai ter que aumentar esse item, tá certo? E ele não quer baixar. E ele ainda quer aumentar o preço do outro, que ele viu que nós realmente erramos, né? É jogo de planilha, eu não vou aceitar. Essa expressão jogo de planilha, alerta vermelho, né? Você pode estar adjudicando um objeto superfaturado. Então, se esforce na negociação para fazer esse ajuste. É a hora certa da conversa. O pregão é encerrado quando os licitantes não tiverem mais lança a oferecer. Meus conselhos: embora o artigo 19, inciso 15 do regulamento permita a desclassificação do preço inexequível, recomendamos que o pregoeiro não tome essa decisão. Já abordei isso aqui, né? Você vai pedir que ele demonstre a execuibilidade do preço. Desculpa, aqui. Aconselhamos que após o encerramento da disputa, proceda do seguinte modo, tendo em vista a possibilidade de encontrar preços inexequíveis, estabeleça que todos que apresentarem propostas com valor inferior a um estimado, divulgado no edital, tem que demonstrar a execuibilidade. E informará que considera comprovada a execuibilidade, porque eles vão se virar e vão dizer assim, mas como é que eu considero comprovada a execuibilidade? Eu não sei fazer isso. Eu dei um exemplo, o produto está disponível na loja que está fechando. Vamos lá ver se é verdade, né? Ou a menina vai dizer assim, olha, eu realmente coloquei esse preço aqui, mas o meu concorrente no pregão tal também colocou esse preço e entregou. Ou eu tenho um contrato que me garante. Tem várias formas dela assegurar isso, né? Em último caso, se tratando de revenda ou prestação de serviço de caráter continuado, poderá apresentar a planilha de custo. O mesmo procedimento em relação ao 19.23 do regulamento. O pregoeiro não pode esquecer que o artigo 19, inciso 21, obriga a conceder à pequena e microempresa a possibilidade de cobrir o vencedor, o nosso vencedor, desde que esteja no intervalo de 5%. Negociação:
E aí a gente colocou: o regulamento estabelece que negocie, e eu já falei sobre isso, não é? Que é obrigatório. Ao encerrar a etapa competitiva, deve ao pregoeiro perguntar se o instante tem interesse em recorrer. Aqui tem uma sutileza que faz muita diferença no julgamento do pregão. Alguém tem interesse em recorrer? Dois levantam a mão. O primeiro: sim, eu tenho interesse em recorrer porque o senhor desclassificou a minha proposta, né? Diz que não é o objeto pertinente aqui do pregão. E o segundo: eu tenho interesse em recorrer porque tudo aqui é uma esculhambação nesse clube. Eu nunca vi uma coisa dessas. Ele motivou o ato? Não. Ele pode dizer: olha, eu quero recorrer porque o produto do vencedor não atende o edital. Ele pode até apresentar documento depois, que se chamam razões de recurso. Mas ele não pode vir com esculhambação geral. Não, eu não tenho que explicar isso para o senhor agora, depois eu escrevo. O senhor não está motivando, tá certo? Eu não vou considerar o seu recurso. E aí uma coisa que eu aprendi quando fui juiz: como você sabe que eles vão brigar? Eu já registro aqui os seus protestos na ata contra a minha decisão. Pronto, está registrado, não vou perder tempo, né? Às vezes, como juiz, você toma uma decisão lá, o advogado fica cheio de dedos: mas doutor, peraí, eu vou fazer o seguinte: eu já registro os seus protestos aqui na ata e vamos seguir em frente. O senhor protestou contra a minha decisão, simplifique sua vida, né? Então ele tem que declarar um motivo específico do recurso, senão a gente pode seguir em frente. A homologação é o ato que termina o processo de licitação, e a autoridade superior declara que o mesmo foi realizado em conformidade com as normas em vigor, que os atos foram regulares e que os recursos foram julgados corretamente. Nesse momento, nesse mesmo ato, já pode convidar o vencedor para assinar o contrato. Então, você trabalhou pra caramba como pregoeiro, e aí você diz: adjudico para fulano. O seu chefe acolheu o recurso, diz: não é para fulano, é para Beltrano. Você errou na análise, está tudo bem, é o chefe, ele pode, cada um na sua competência, ele vai motivar o ato, você motivou o seu. Então, a norma coloca que você adjudica. O que é adjudicar? Levantar o braço do vencedor, torna público quem é o vencedor para você. O seu chefe pode chegar lá, baixar o braço dele e dizer: não, quem é vencedor é fulano. Regra do jogo, ele pode. Mas ele tem um poder que você não tem: é homologar a licitação. Tem dois tipos de despacho de homologação, para você ensinar para o seu chefe. Despacho homologatório de licitação: nos termos das competências desse titular, decido homologar a presente licitação para que surta seus jurídicos efeitos. Publique-se na forma da lei, datar e assinar. Está bonito, não está? Eu prefiro o outro. Olha o meu despacho de homologação, como é diferente do outro. Porque aquele aqui, esse aqui é o cara, né? Falou pouco, falou tudo e acabou. E é ele que homologou. Trata o processo, o meu despacho de homologação é assim, compridão. Trata o processo de licitação para atender necessidades de interesse público expostas no documento de formalização da demanda, que é aquele pedido, a gente chama de DFD, né? Mas você chama como você quiser. Aqui é solicitação, né? Solicitação, primeiro pedido. Eu aqui usei o termo da lei. Oriundo do órgão tal, no clube, conforme ato do servidor fulano de tal, matrícula tal. A referida necessidade encontrou estrita conformidade com a lei, representada pelo estudo técnico preliminar, que indicaram a melhor forma de atender o interesse público dessa contratação, conforme entendimento de fulano de tal, matrícula tal. O termo de referência, ou projeto básico, detalhou os termos da lei, o objeto, as condições de habilitação necessárias e suficientes com vistas à futura seleção da proposta mais vantajosa, conforme documento de florestais, oriunda do servidor matrícula tal.
Em seguida, o edital foi elaborado com observância da legislação em vigor pela unidade tal, dirigida pelo servidor tal, matrícula tal, pesquisa de preço na forma do artigo 23 da lei, foi realizada por fulano de tal. Aqui eu coloquei a lei porque eu peguei esse despacho homologatório de um outro ato. Referido edital mereceu criterioso exame jurídico do doutor fulano de tal, matrícula tal. O edital foi impugnado e teve esclarecimentos respondidos nas florestais por fulano de tal. Neste ato foi apoiado pelo jurídico, conforme a manifestação do doutor fulano. A licitação foi conduzida pelo agente de contratação, ou pregoeiro, designado nos termos da portaria tal, com membros indicados nesse documento que se encontra as florestais. Verifica-se que o valor proposto para com homologação e adjudicação está abaixo do valor estimado. Essa aqui tem que ser a regra. Se não está abaixo do valor estimado, volta para fazer estimativa. Ah, mas disseram que era 500 mil, eu estou adjudicando por 600 porque não apareceu outro. Volta para refazer estimativa. Tá? Licitação sempre abaixo do valor estimado. Mas você não precisa dizer, a inflação mudou, faz 2 anos que fizeram estimativa. Volta para fazer estimativa. Os recursos foram apreciados conforme a lei, também com o apoio do órgão jurídico, à vista do disposto descido. Eu sou o chefe, poderosíssimo. Homologar o trabalho desenvolvido pelos servidores aqui nominados, cabendo à área de registro promover o elogio nos respectivos assentamentos funcionais, enaltecer a economia da proposta no valor de tanto, homologar a presente licitação para que surta seus jurídicos efeitos, publique-se, datar e assinar. Por que isso? Porque quem vai pegar essa licitação não vai dizer, isso aqui foi dirigido. Olha a quantidade de pessoas que trabalharam, olha a identificação das competências de cada um. Na pior das hipóteses, você está indicando seus colegas de cela. Ninguém riu, o pessoal ri nessa fase. Na pior das hipóteses, você está indicando seus colegas de cela. Ninguém riu. Todo mundo ficou sério. Esse é um ato de homologação. E aí, agora eu vou encerrar com uma provocação para a doutora Milena. E quem defende o pregoeiro? Quando dá problema. Eu já vivenciei situação de um sujeito chamado Ricardo, que trabalhava numa universidade. Professor, eu era o herói de todo mundo na universidade. Um dia um jornalista foi lá e disse que eu tinha comprado superfaturado. As pessoas me negaram até bom dia. Não faz sentido, se aquele sujeito está o tempo todo se expondo, na hora que precisa de defesa a gente vira as costas. E olha o que está acontecendo. Essa lei aqui de 14.133, que é a nova lei de licitações, incorporou uma reclamação nossa, que a gente fazia em artigos publicados. Quem defende o servidor? Artigo 10. Se seguir o parecer jurídico, o órgão tem a obrigação de fazer a defesa. Mas está na lei da administração pública. Aplica-se o disposto, parágrafo 2º, mesmo depois que eu deixo o cargo. E artigo 17 da lei das estatais. O estatuto da empresa pode prever a contratação de seguro de responsabilidade civil. Melhor sistema que eu vi até hoje foi a lei do Rio de Janeiro. 17 estados do Brasil já têm considerado a necessidade de estruturar um sistema de defesa do servidor. Porque às vezes é uma licitação de 10 milhões. E como é que você vai se defender de uma imputação de débito de 2 milhões se você não tem nem patrimônio para isso? O Rio de Janeiro colocou que escolhe o advogado e paga pela tabela da OAB. Eu estou propondo essa reflexão para que vocês possam, eventualmente, também estruturar isso. A AGU, a Advocacia Geral da União, tem uma unidade para defender servidor público federal. Aqui está a lei que eu estou deixando para você. E para encerrar, nos meus 3 minutinhos finais, eu tenho um decálogo, que são 10 conselhos ao pregoeiro. Você vai ser pregão, vai fazer pregão. Antes do pregão, tire um momento para você.
o mesmo que eu tiro antes de começar uma palestra até hoje, que o André deve tirar antes de uma partida decisiva, ele vai tirar um tempo para ele. Estão chamando você aqui para iniciar o pregão. Já vou, estou indo. Às vezes eu vou no banheiro, né, me encontrar com o meu Criador, ou comigo mesmo. Deixa eu respirar. Vamos embora. Eu fiz isso na audiência da Bahia, Relon. Antes de entrar lá, meu Deus, respeite suas limitações. Eu não sou super-homem. Eu estou enfrentando um licitante que trabalha com pregão há 20 anos, está aí no auditório, e eu vou ser o pregão, esse cara sabe tudo. Juridicamente, é o princípio da segregação das funções. Eu tenho que conduzir um pregão. O pregão compra de alfinete a foguete. Quem fez a especificação técnica não fui eu. Quem fez a estimativa de preços não fui eu. Seja humilde. Juridicamente, você tem direito de se capacitar. Puxa, eu quero mais treinamento. Considere a finalidade de sua missão. Juridicamente, observada a legislação, obter com celeridade a proposta mais vantajosa. Hoje, na nova lei, é obter a proposta apta a gerar o contrato mais vantajoso. Decida com segurança. Juridicamente, motive seus atos. Responsabilidade com você, com seu trabalho e com a instituição. Eu uma vez fui num pregão, o sujeito licitando um sistema de TI. Eu entrei na sala, pedi, professor, o senhor está na sala tal, vem aqui me dar um abraço. Já me conhecia, eu fui lá, entrei, estava o sujeito numa cadeira de rodinha, faltando 2, tombado. A mesa dele num estado deplorável. E eu tinha sido contratado pelo Banco Mundial para fazer um relatório, São Luís, né? Para fazer um relatório. Eu comecei falando, precisa ser restaurada a dignidade do servidor pelas instalações. E quando eu fui entregar para o Frederico, ele falou assim, eu falei assim, olha, é um absurdo a condição dos servidores, estão trabalhando com licitação, e eu fiquei com pena do sujeito. Tem que mudar a estrutura. Jacobi, não se constranja, a gente contratou você porque sabia que você era o único que ia lá na ponta e ia dizer isso. Porque eu pensei do mesmo modo a primeira vez que eu vi esses servidores antes de dar um empréstimo. Responsabilidade com você, com o seu trabalho. Você não está só. E este caso não é o único. Juridicamente, o princípio da segurança jurídica obriga os órgãos de controle judicial e administrativo a aplicar precedentes. Esse caso aqui, eu estou achando que é o fim do mundo, não é. Com certeza alguém já passou por isso antes. Deixa eu buscar apoio. Zele pela dignidade da função pública, acabei de falar, é você que se impõe. É você que acredita no que está fazendo. Vá além do dever jurídico de tratar com urbanidade as pessoas, seja elegante. E, por fim, atualize-se participando de eventos maravilhosos como esses, doutora Milena, em que a gente tem a oportunidade, e eles têm a oportunidade de encontrar os colegas que vencem o mesmo desafio todo dia. Eu quero que vocês tenham sempre presente que essa realidade, ela só gera uma certeza, ela está em constante mudança. E se você não mudar, se você não se atualizar, vão mudar você. Muito obrigado. Obrigado. Puxa vida, professor Jacobi, muito obrigado. Quantas informações, quantos conhecimentos compartilhados e que me permito dizer aqui que transcendem o tema principal. Os teus conselhos são conselhos de vida, né? E fica uma mensagem muito bacana, né? Atualizem-se, ou para todos nós, né? A capacitação, ela é continuada.
E aqui, eu ontem tive a oportunidade de conversar muito com a Milena, né, Milena? O clube pode capacitar e habilitar um profissional seu para assumir o papel de pregoeiro, assim, mitigando despesas, custos, na contratação de um profissional ou de uma empresa externa. É isso mesmo, né, Milena? Então, é possível que o clube faça isso. Então, levem essas boas novas, digamos assim, que o professor compartilhou conosco, porque realmente é uma oportunidade de eficiência e de eficácia, né? Milena, nós tivemos aqui o professor Jacobi, estamos com ele aqui, que nos trouxe muitas informações, muitos conhecimentos. E agora eu vou passar a bola para você, tá? Porque temos esse conhecimento agora, e você vem agora para consolidar esses conhecimentos em talvez aprendizados para nossa realidade dos clubes, tá, Milena? Então, nem vou aqui mais me alongar, passo a bola para você, por favor, o palco é todo teu. Obrigada, André, obrigada, professor Jacobi, bom dia a todos. Nossa, é uma honra, uma emoção estar aqui novamente com vocês, os clubes, que são os nossos parceiros no dia a dia, mas eu me sinto hoje triplamente feliz por estar dividindo esse palco com esse ilustre jurista, ele ter tido essa gentileza de me dar esse espaço, e também por dividir esse espaço com o André Heller, que é o nosso membro do colegiado de direção, e que mesmo que vocês não estejam tão próximos deles, ele está no dia a dia conosco, aprovando os projetos. Então, é uma felicidade, e de ver esse público todo aqui, parece que é pouco, porque o auditório é muito grande, mas, professor Jacobi e André, temos aqui todos os clubes parceiros do eixo de materiais e equipamentos. Nós começamos em 2014, eu acho que é importante a gente resgatar essa trajetória. 2014 com 14 clubes. E hoje nós temos aqui 84 clubes parceiros do eixo ME. ME é eixo materiais e equipamentos esportivos, que a gente tem essa sigla reduzida. Mas é isso que vocês falaram, o professor Jacobi brilhantemente trouxe para vocês pontos centrais do pregão eletrônico. E por que isso, né? Porque a gente precisa se aprofundar com relação a essas normas. A gente precisa... Licença, professor. A gente precisa constantemente estar nesse ambiente de aprendizado. E não sou eu que tenho todo o conhecimento, que detenho todo o conhecimento, não é minha equipe, a Malha que está comigo, que é a supervisora dessa área, todos vocês aqui, cada clube, ele tem um técnico para dar o suporte no dia a dia, mas eu acho que é um trabalho mútuo que a gente tem que estar buscando, né, esse conhecimento específico. E o pregão veio nessa plenária porque ele é a base, né, ele é o início da formação por meio do eixo de materiais e equipamentos. Então, estou muito feliz com isso, pelo número, e principalmente porque é a primeira edição do seminário que estamos transmitindo via streaming. Então, assim, transcende também esse ambiente. Nós estamos com os nossos técnicos em Brasília assistindo, estamos com os pregoeiros dos clubes, eu acredito que estão assistindo também. Então, foi uma forma que encontramos para que passasse dessas barreiras, dessa sala, porque muitos aqui não são os pregoeiros especificamente, mas como o doutor Jacobi e André falaram, vocês podem estar se habilitando, é algo que a gente tem que estimular, porque eu acho que só agrega para o clube e para o dia a dia de vocês. Então, assim, no termos da formação, no nosso trabalho, a gente tem que pensar que é isso aqui, que é o pregão eletrônico, que forma o atleta. É por ele, é pelo atleta que a gente vai fazer um bom procedimento de aquisição e que vai levar para o atleta os materiais esportivos e equipamentos, conforme o projeto de cada um de vocês. E aqui eu trago essa foto do querido Emanuel, que até pouco tempo era também membro do colegiado de direção, agora está ocupando uma diretoria no COB. Mas o Emanuel, para mim, ele é uma fonte de inspiração. Eu não sei se quem está aqui já teve a oportunidade de ouvir o Emanuel falar nos fóruns estaduais que o CBC promove, mas eu recentemente tive essa oportunidade, esse privilégio de ouvi-lo falar
no Fórum Estadual do DF, que aconteceu no Yacht Clube de Brasília, e o Yacht está aqui presente. E nesse fórum, ele falou o quanto ele era desafiado pelo pai, né, de fazer melhor. E naquele momento que eu estava vivendo, aquilo fez tanto sentido para mim e para a minha equipe, porque a gente vivia um momento de virada de ciclo, que foi um momento desafiador para nós, um momento em que a gente estava fechando todas as prestações de contas, de projetos que foram executados por 4 anos, e que, embora a gente acompanhe no dia a dia, regularmente, recebendo toda a documentação de vocês, esse processo ele é muito desafiador para quem está analisando, porque a gente não quer encontrar irregularidade, a gente quer encontrar regularidade. A gente quer validar essas contas, a gente quer que o benefício se torne integralmente para o atleta, porque a gente trabalha para ele. Então, é pensando nele que a gente estava vivendo naquele momento de desafio, de angústia, será que vai dar certo? E, ao mesmo tempo, pensando, o que é que a gente vai prospectar para o ciclo Los Angeles? O que é que deu certo, o que é que não deu, o que é que a gente vai mudar? E aí o Emanuel veio com esse texto, com essa fala, que eu queria compartilhar com vocês. Preciso contar essa história para vocês. Nessa fase, quando a gente está no clube, a gente se acha soberano. O atleta sempre acha que joga mais do que ele é. E eu tinha uma sensação de jogo. E o meu pai, em todos os meus treinos, todos os meus jogos, meu pai foi um grande incentivador. A minha família me incentivou muito o esporte. Minha mãe mais calada, mais na dela, mas meu pai me incentivava muito. E depois dos jogos, a gente tem aquela sensação que a gente joga bem. E eu chegava para o meu pai e falava assim, e aí, seu Manuel, como foi? Joguei bem? Aí ele, não. Você errou muito aquela bola, você não precisou cair tanto no chão, pode melhorar. Eu ficava chateado com ele, né? Aí todos os treinos, ele sempre dava uma cutucada assim, uma crítica. No final do campeonato, nós fomos campeões pelo Curitibano, eu cheguei para ele, e aí, pai, e agora? Joguei bem? Ele, não, filho, olha, você podia ter melhorado aqui, ali. Aí eu dei um qualé nele, falei, pô, pai, eu sei que estou jogando bem, nosso time está ganhando, fomos campeões, por que o senhor não me elogia? Por que o senhor só me critica? Aí ele falou uma coisa que eu levei para toda a minha carreira. Ele falou assim, filho, eu te critico porque eu sei que você pode melhorar. Com isso, quando ele falou isso, parece que a minha cabeça mudou. A partir daquele momento, todas as vezes que alguém me criticava, eu tentava fazer melhor. Alguém falava assim, você está sacando mal. Eu ia no treino e tentava sacar o melhor possível. Então, o que aconteceu com a dica do meu pai? Eu consegui perceber que quando alguém critica você, você pode ser melhor. E eu usava a crítica como construtiva. E eu falo, todas as clínicas que eu vou dar, assim, clínica para jovem, sempre falo, usem a crítica. Não fiquem chateados, não fiquem decepcionados. Use a crítica. Então, essa reflexão que eu fiz, e fiz também com a minha equipe, foi voltada para isso. O que é que a gente pode fazer melhor? Me colocando aqui na posição do pai do Emanuel. E vocês, como se fossem os meus filhos, os filhos de Amália, do técnico que acompanha vocês. Então, assim, quando a gente acompanha, monitora, descobre um erro, indica algo a ser feito, é nesse sentido. É porque a gente sabe que vocês podem fazer melhor. E essa busca constante pela melhoria, por fazer melhor, nos move. E eu queria instar vocês para que isso fosse uma missão conjunta, uma missão mútua, nossa missão. A partir disso, nós voltamos para a análise dos processos de virada de ciclo e fomos olhar para o que foi Paris. Então, a partir das constatações de Paris, do que a gente já tinha recomendado, do que a gente precisava, a gente já identificava que poderia ser melhorado, poderia ser fortalecido, nós prospectamos uma metodologia para Los Angeles. E aí, isso aconteceu assim de uma forma bem didática. Nós buscamos tudo o que foi passado, projeto a projeto. Nós fizemos uma consolidação de cada clube. Então, hoje a gente tem
um arquivo onde a gente mapeou se o clube errou num processo de aquisição, professor Jacobi, a gente recomendou, o clube atendeu, não atendeu. Então, a gente tem um raio-x da situação de cada projeto. E prospectando para Los Angeles, a gente já mapeou o que é que, então, que a malha precisa recomendar mais, que precisa constar no manual, que precisa constar na plataforma para o dado chegar de forma mais precisa. E, a partir desse mapeamento, de clube a clube, a gente prospectou uma metodologia que também foi pautada em indicadores. Então, não é uma metodologia que eu estou avaliando sem dados, é com base em dados. Então, hoje a gente tem o mapa de recomendações no sentido corretivo, do que poderia ainda ser melhorado naquele momento, a gente vai acompanhar se isso prossegue, do que é preventivo, então é algo que ele poderia não reincidir, uma prática que um aprendizado que levaria para o futuro, para uma nova oportunidade, e recomendações de aprimoramento. Isso gerou para a gente gráficos, dependendo da fase da execução do projeto. Então, esses gráficos que eu trago aqui hoje, eles são ilustrativos, eles não são dados reais, mas é só para vocês entenderem a dinâmica que a gente está adotando. Então, procedimentos de aquisição, a gente sabe quais são as falhas nessa etapa, quais são as falhas na entrega e instalação e na visita técnica. Então, é só para que a gente possa perceber que há algo a ser feito, né? Nós tivemos todas as contas aprovadas, o que nos traz muita felicidade, muito conforto. Então, nenhuma irregularidade foi constatada, mas tem muito a melhorar, principalmente para que não haja reincidência. Então, a partir dos nossos erros, vêm os aprendizados, não é isso, professor? Então, assim, a gente também tem um mapa do que é o ponto central, qual é a natureza, é uma questão do contrato, durante o certame, isso que o doutor Jacobi falou aqui, da negociação, foi algo que foi objeto de muita orientação para vocês. Então, todo aprendizado ele é válido e ele vem para fortalecer o sistema clubístico como um todo, porque a gente sabe que o erro de um pode afetar o outro e a gente vai juntar, somar forças para que sempre esse sistema seja fortalecido. Então, no sistema de monitoramento, a gente continuará para o ciclo Los Angeles com monitoramento contínuo. Vamos fazer o acompanhamento da execução financeira, assim como a gente já fazia, tem clubes novos aqui, mas para que todos entendam, para a gente ficar na mesma página, o CBC recebe toda a documentação, à medida que vocês vão publicando o edital, realizando o certame, efetuando os contratos, os pagamentos, então a gente recebe tudo isso em tempo real, concomitante, na sequência de cada ato. Nós fazemos também a análise da execução física, então, compra os itens para formar os atletas. Então, a gente vai fortalecer também esse acompanhamento. Vamos continuar com as visitas técnicas. Então, para que vocês saibam, tivemos um grande feito de visitas virtuais. Conseguimos visitar 100% dos projetos. Eu vejo isso, professor, como algo inédito. Assim, uma entidade que trabalha com descentralização de recursos. Nós fizemos 100% de visita virtual, agradecer a equipe da visita, foi algo novo, implementado. Mas, para o ciclo Los Angeles, nós vamos fazer, no mínimo, 2 visitas. Então, a cada lista comprada, implementada, uma visita ocorrerá pela área técnica. E também vamos fazer controle de regularidade, que já é uma prática. Então, assim, a cada ato, controlamos regularidade do certame, regularidade do que foi visto da execução física, regularidade no acompanhamento em loco ou virtual. E aí, para consolidar tudo isso e para melhorar, assim como melhoria mesmo, nós trazemos algumas novidades no âmbito da pesquisa orçamentária. O professor Jacobi falou do banco de preços, que já está previsto no nosso regulamento, mas a gente ainda não tinha utilizado. Então, esses clubes que já estão em fase de implementação, que já apresentaram suas listas, que já estão sendo aprovadas pelo colegiado de direção, vão ter um período aí para fazer essa pesquisa, e o banco de preços do CBC vai ser uma fonte de pesquisa, entre os outros meios que a nossa norma já admite, como pesquisa junto a fornecedor, junto na pesquisa da internet. Então, o banco de preços vem aí para somar, é algo que é um grande parâmetro, é o maior repositório de itens esportivos já adquiridos no Brasil, tenho certeza.
E isso é de um período de um ciclo, então só do período de Paris. Então, banco de preços é algo que vem para ficar, vem ao encontro de uma orientação do TCU, que foi muito elogiada. Então, a gente tem que fortalecer muito esse ambiente para que as novas compras que sejam feitas agora no ciclo Los Angeles tornem esse banco um referencial sem nenhum questionamento e sim com toda a validação, seja pelo CBC, seja pelos órgãos de controle. Para isso, nós também estabelecemos um prazo único. Os clubes vão fazer a pesquisa, vão apresentar para o CBC e nós vamos analisar 100% das pesquisas e avaliar um parâmetro de equidade entre os preços que estão sendo assados. Isso porque, para não gerar um desvio de valor, que na hora que compra, às vezes um clube compra por um valor e o outro compra por outro, não quer dizer que todos vão comprar pelo mesmo valor, mas que pelo menos a gente tenha, nessa fase de análise técnica, uma noção melhor sobre o valor referencial que cada clube está estimando, com todas as variáveis de localidade, mas que tenha uma razoabilidade de diferença, e isso possa vir a fortalecer o banco, a efetivação da compra. Seguindo, nós vamos fazer a análise dos processos em si. Para isso, nós trazemos uma inovação para o ciclo Los Angeles, que é o calendário de pregões. Esse calendário vai ser publicado no site do CBC, vai sair automaticamente da plataforma. Então, professor, cada clube, ele alimenta na plataforma o dia que vai ser o certame, qual é o ambiente, se é BBMNet, se é Licita Z, e aí a plataforma vai levar para o site do CBC esse calendário, fazendo com que a gente aumente a transparência, fazendo com que empresas que tenham interesse nesse segmento, que tenham interesse em vender para os clubes, possam acompanhar a rotina de pregões que estão abertos a serem realizados. Outra iniciativa, que é uma iniciativa proativa, preventiva do CBC, a gente já recebia de vocês, na concomitância dos atos, todos os documentos, mas a análise em si era feita em sede de prestação de contas. Então, tomamos uma decisão no sentido de apoiar os clubes, que é que a área técnica do CBC vai fazer a análise de cada certame logo após a realização. Isso para que a gente possa ou corrigir algum equívoco ainda no seu curso, ou indicar a necessidade de correção num próximo certame que o clube venha a realizar, ou até frustrar aquele certame, caso ele não esteja revestido de regularidade. Então, essa análise vai se acontecer a partir de agora, por cada analista técnico e validado pela gerência de projetos. E, por fim, a prestação de contas, que vai ser bastante simplificada, porque toda a etapa de acompanhamento já foi fortalecida. Então, a gente vai ter um viés mais aí de validação financeira, uma revisão, outro olhar por quem for assumir essa tarefa. E a gente vai focar mais na formação de atletas, na efetiva finalidade que é a utilização dos itens que estão sendo fomentados por esse eixo de materiais. Enfim, seria isso as novidades que a gente traz. A nossa equipe, o time do EXME está à inteira disposição. Espero que vocês contem com a gente e a gente conte com vocês para fazer desse edital número 12 o maior sucesso da história do CBC. Muito obrigada. Que maravilha, Milena. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Veio para consolidar, né, muitas coisas que o professor nos trouxe, informações, conhecimentos. Muito obrigado mesmo. Milena, professor, eu quero aproveitar esse momento aqui. Nós já estamos com o nosso tempo correndo, mas eu quero, professor, se o senhor me permitir, ainda abusar, nas ótimas aspas, um pouquinho mais do senhor, com uma única pergunta, que é uma dúvida frequente dos clubes, segundo que o CBC, a equipe da Milena, apurou e compartilhou comigo, ok? Então, vou te fazer somente mais uma pergunta, porque a gente quer aproveitar ao máximo a presença do senhor aqui conosco. Que diz respeito às melhores estratégias para o pregoeiro, as melhores estratégias que ele pode adotar, e quando a gente se fala de estratégias, nunca é demais, nenhuma informação é demasiada. Então, é sempre bom saber as melhores estratégias para o pregoeiro adotar
durante o pregão eletrônico para garantir o melhor preço no que diz respeito à negociação com os fornecedores e avaliação de propostas. Se o senhor puder compartilhar algumas dicas a mais até do que o senhor já compartilhou conosco, são dicas valiosas para aquelas pessoas, para os clubes, para os profissionais que assumem essa função de pregoeiros, até porque nós temos não só aqueles profissionais e entidades que estão aqui presencialmente conosco, nós temos também as pessoas que estão pregadas no YouTube conosco. Então, o que o senhor poderia compartilhar conosco rapidamente sobre as melhores estratégias? Por favor, professor. Doutor André, eu me sinto muito honrado com a oportunidade que você me dá, e queria também agradecer e elogiar a sua postura, né, que se reflete em todos os atos lá da sua equipe, né, da Tilara, da Amália, né, e aqui mostrou com muita mestria esse cenário. André, essa é uma das questões que a gente pode ancorar naqueles conselhos, porque se o pregoeiro se sentir seguro, ele vai fazer uma boa negociação. Eu dei aqui uma sugestão, falar para o licitante vencedor que você ainda pode assegurar para ele o pagamento. Isso é uma das coisas que o CBC faz direitinho e vocês têm essa ferramenta na mão. Quantas vezes vocês acham que um licitante entrando numa grande estatal, num ministério grande para fornecer, ele tem alguém no pregão que vai lá saber o dia que ele vai receber? E isso faz diferença. Nós tivemos um ministro da Justiça, não vou citar o nome aqui, porque pode assumir conotação política, mas ele teve uma ideia genial. Atrás de cada fatura, ele inclusive usou uma ideia que estava no meu livro. Ele batia um carimbo dizendo: essa fatura será paga até o dia tal. Se você não receber, entre em contato conosco. Já imaginou você entregar uma nota fiscal assim? O pregoeiro pode negociar. Ele não pode negociar contrariando o edital, mas tem coisas que vocês sabem. Por exemplo, escuta, o senhor já imaginou o preço que o senhor vai ganhar no valor agregado de ter fornecido para o Comitê Brasileiro de Clubes, ou de ter fornecido para o nosso clube aqui, o Yacht Clube, né? O Clube de Vôlei do Rio Grande do Sul? Isso é um valor agregado. A gente o senhor pode colocar na sua porta que o senhor é que fornece os equipamentos para nós. Então, encontrar dentro de você e na situação que você vive os elementos fortes para uma negociação. E não esqueça, segundo jurisprudência, você tem que dizer que fez a negociação, né? Não consegui, mas você tentou, tá? E encerrei os meus esforços, exauri os meus esforços, né? Esse sujeito aí não tem jeito de negociar, mas eu fiz a minha parte. Então, esse é outro ponto. E o outro ponto, André, foi aquilo que nós comentamos: é a hora de você ajustar os preços da planilha. Embora o TCU aceite o preço global, a gente tem que tomar cuidado com os preços unitários, né? E isso representa ganho para todos nós. Quando você está negociando, você não pode imaginar, mas passa para essas pessoas uma imagem de austeridade e compromisso, né? Inclusive, eu sou contratado por notória especialização. Lá vem o sujeito: professor, mas o senhor cobra normalmente tanto, o senhor não pode para nós fazer um pequeno desconto, né? No começo, a equipe que trabalha comigo disse: poxa, olha só, o senhor já está fazendo o favor de ir lá, e às vezes é favor mesmo, né? As dificuldades são tão contrárias que você perde tempo, aí você vem e diz: e cadê a minha nobreza? Eu estou indo para uma capital do Brasil que só tem voo às 3 da madrugada, e cadê a minha nobreza? Olha a quantidade de gente que eu vou ensinar. Ele disse: tá bom, dê um descontinho aí, tá? Quanto? Tanto, tá bom. Porque ele quer mostrar lá dentro do serviço dele, não é para mim. Esse dinheiro não vai para o bolso do pregoeiro. Ele está dando uma satisfação à sociedade. Por isso que é tão bonito a gente ver lá: negociou tanto,
tentou negociar, não conseguiu, em caráter excepcional, porque eu sempre consigo reduzir o preço, pode até colocar o seu desabafo lá, porque quem pega um processo não pega todos. Então, eu acho que isso é muito importante, André. São lições que eu aprendi, que você está me oportunizando compartilhar, e eu sou muito grato por isso. Obrigado. Que ótimo, professor. Lições que o senhor aprendeu. Verdade. Lições que o senhor aprendeu e generosamente está compartilhando conosco, nos possibilitando a aprender também, professor. Agora, nós estamos aqui e o nosso ambiente é o esportivo. Quando eu fiz a minha especialização em gestão aplicada ao esporte, na FIA USP, com o professor Michel Matar, algo me chamou muito a atenção, porque eu lembro como se fosse hoje a frase que ele falou assim: poxa vida, André, nós trabalhamos no esporte e gozamos de um benefício muito bacana, que é o benefício da informalidade. Porém, ela também é perigosa, porque temos, assim como o senhor deixou muito claro aqui, procedimentos formais. Procedimentos formais. E a formalidade é parte importante. E aí eu vou para uma outra condição importantíssima para nós, e é muito presente no esporte, nas quadras, nos campos, nas piscinas, nas pistas, que é a capacitação. Para atendermos aos procedimentos formais, precisamos entender os procedimentos formais. E para isso nós temos que nos capacitar. Existem dois componentes básicos da capacitação continuada: a humildade, que o senhor falou para a gente, humildade, num bom dicionário como o Antônio Ruais, por exemplo, humildade não é despretensão, não é simplicidade. Diz lá no dicionário, humildade, o sujeito humilde é consciente das próprias limitações. Eu só vou aprender aquilo que eu sei que precisa ser aprendido. Eu só vou aprender aquilo que eu sei que eu não sei. E o outro componente é coragem. Coragem para desapegar daquilo que não agrega valor e não gera resultado positivo. É fundamental, a gente precisa de coragem para a gente se capacitar para atendermos os procedimentos formais. Isso é condição sine qua non para trabalhar nesse nível de excelência que nós queremos. Professor, muito obrigado pela tua presença.